Olá, eu sou Ana Paula, professora de português aqui do cursinho Acadêmico News. E hoje nós iremos resolver questões referentes à literatura do primeiro gabarito vestibulando. E nossa primeira questão referente à segunda etapa do vestibular é uma questão sobre a obra referência, isso mesmo. A Universidade Federal de Roraima escolheu para esse ano e o ano que vem a obra chamada O Alto da Compadecida. Alto da Compadecida é um texto dramático. O que é isso, gente? Texto dramático é aquele texto que é composto por discurso direto, a fala das próprias personagens. A obra é ambientada no sertão nordestino e discorre sobre os tipos sociais em geral, na verdade, né? Porque como é um alto, todo alto ele tem esse fundo moral, né, moralizante, e também é relacionado à religião, tá? Todo alto é religioso. Então, o Alto da Compadecida trabalha com esse gênero textual. Portanto, percebam que nós temos aqui no primeiro texto um fragmento, né, da obra. E a gente pode perceber a fala das personagens principais, né? João Grilo e o Chicó, um conversando com o outro, certo? Então, aqui nós temos um exemplo de discurso direto referente a essa obra do escritor Ariano Suassuna. Então, gente, mais um trechinho aqui do texto e a primeira questão. Então, nós vamos testar na aula de hoje as possibilidades de questões referente à obra referência e também a períodos literários, né, aí da segunda etapa do vestibular. Como é que eles podem cobrar o conteúdo programático na prova, nas questões. Então, aqui a gente tem uma primeira questão que é referente ao gênero textual. Gênero textual é um dos conteúdos da segunda etapa. Então, a gente tem lá em primeiro lugar interpretação, compreensão de texto, depois vem gêneros e tipos textuais, e depois coesão e coerência. Em seguida, a gente tem a parte de sintaxe, morfologia, depois sintaxe. Então, a parte mais conteudista, certo? Então, aqui nós vamos trabalhar nessa primeira questão os gêneros textuais. Vejam só. Referente ao gênero texto literário e às influências autorais. Marque a afirmativa a seguir que caracteriza corretamente o texto Alto da Compadecida, obra de Ariano Suassuna. Primeiro, gente, nós vamos pensar o seguinte. Eu tenho aqui a seguinte pergunta, né? Influências autorais. O que é isso? Intertextualidade. Quais foram as outras obras que influenciaram a escrita dessa obra? Bom, podemos pensar lá nas obras do humanismo, Gil Vicente, o escritor do Alto da Barca do Inferno. Então, o Alto da Compadecida, ele é totalmente inspirado no Alto da Barca do Inferno. Então, temos aqui a questão da influência referente ao Alto da Barca do Inferno, as influências ali do Gil Vicente, e também o outro conteúdo, gênero literário. Dois conteúdos em uma única questão. A pergunta é referente a isso. Então, vamos lá. Alternativa A. A obra enquadra-se como uma modalidade do gênero poético? Eu já sei que não é poesia. É um texto dramático, é o gênero dramático. Nós temos 3 gêneros literários, né? Nós temos aí 4, na verdade. Nós temos o dramático, o gênero lírico, dramático, as peças teatrais, o lírico, poesias. Nós temos o gênero épico, as epopeias, e por último, o gênero narrativo, certo? Então, esse texto aqui pertence ao gênero dramático. Eu já corto aqui, ó. Letra B, as rubricas, ou seja, as informações extras.
constantes na obra se incluem no rol de características do gênero lírico? É gênero lírico, gente? Não, é gênero dramático. Letra C, trata-se do gênero dramático. Opa, primeiro acerto. O qual privilegia o discurso direto, a fala das próprias personagens. Tem a intenção moralizante, ao estilo, olha aqui a influência, Gil Vicentino. Então eu tenho a resposta completa, porque está perguntando sobre o gênero literário, está aqui. E está perguntando sobre as influências autorais, Gil Vicente. Correta, então, a alternativa C. Vamos só verificar aí as demais alternativas. Letra D está dizendo que é gênero narrativo, eu já posso cortar aqui. E a letra E está dizendo que é gênero poético, gente. Então, é uma questão que trabalha com os gêneros literários. Uma ressalva, nós temos gêneros literários e temos gêneros textuais, tá? Então, professora, qual que é a diferença? Na verdade, não há uma diferença, há uma divisão mesmo, tá, gente? Os gêneros textuais, eles compõem aqueles tipos textuais, né? Narração, descrição, injunção, prescrição, exposição, dissertação, certo? Então, por exemplo, dissertação. Quais são os gêneros da dissertação? Aí a gente tem artigos científicos, né, monografias, dissertações argumentativas, teses, certo? Então, tá lá no campo dos tipos textuais, tipologia textual, né? E os gêneros literários são aqueles 4 que eu disse para vocês. Então, fiquem atentos a essa diferença, essa pequena diferença, divisão, digamos assim, né? Gêneros textuais e gêneros literários. Os gêneros literários, os primeiros 3, né? O gênero dramático, o épico e o lírico, né? Eles foram criados lá na Antiguidade Clássica e, né, mais à frente, em seguida, eles acrescentaram ali o gênero narrativo. Então, 4 gêneros literários, que é um pouquinho diferente dos gêneros textuais. Então, vamos confirmar se realmente a alternativa C é a nossa alternativa correta. Pronto, alternativa C. Vamos à próxima questão agora. Na segunda questão, nós temos uma outra possibilidade de questão em cima da obra literária. Bom, lá no conteúdo programático, nós temos as classes de palavras. Então, eles podem muito bem grifar determinadas palavras de um fragmento e perguntar a classe gramatical, a classe de palavras, né, trabalhando assim a morfologia, se é substantivo, se é preposição, se é um verbo, certo? E uma terceira possibilidade é trabalhar aí os termos da oração, período simples, né? Então, referente à transitividade verbal, termos integrantes da oração, né? Se é objeto direto, se é um verbo intransitivo, se é objeto indireto, certo? Então, vejam só a pergunta em cima da obra literária. Nos fragmentos, faz 3 anos que ele morreu, mas era vivo quando eu tinha o bicho e, pois bem, na entrada da rua perguntei a um homem onde estava e ele me disse que era própria de Sergipe. Quanto à transitividade, os verbos destacados são, respectivamente. Então, está perguntando sobre a transitividade verbal, certo? Então, vamos lá. Temos aqui o primeiro verbo, morreu. Esse verbo é um verbo intransitivo, porque ele não precisa de complemento. Verbo intransitivo é aquele que não transita para o seu complemento, porque ele tem sentido completo, né? Quando eu falo ele morreu, automaticamente vocês já compreendem, não preciso complementar. Até posso, mas não tem necessidade, certo? Aqui, então, a gente já pode eliminar, já que sabemos que esse primeiro é intransitivo, a gente já elimina a letra A e a letra B, certo? Ganhamos 2 alternativas só no primeiro verbo. Então, vamos para o próximo verbo. Eu tinha o bicho. O verbo tinha aqui, se eu disser a vocês assim, gente, eu tinha.
O que vocês vão perguntar? Vocês vão perguntar o seguinte: tinha o que, professora? Não é isso? Sim, é isso. Então, se esse verbo falta a ele um complemento, ou seja, eu não posso parar no próprio verbo, não posso dizer apenas eu tinha, eu tenho que complementar, significa que é um verbo transitivo, ou seja, aquele que precisa transitar para o complemento. E aí surge uma outra pergunta. Eu já sei que ele precisa de complemento e que ele é transitivo, mas eu tenho dois tipos de verbos, né, transitivos, de complementos. Eu tenho o objeto direto e o objeto indireto. Maravilha! Então, esse verbo, ele é um verbo transitivo direto ou indireto? Ele pede um objeto direto ou um objeto indireto? Quando a perguntinha é o que ou quem, eu já sei que o meu verbo vai diretamente para o complemento sem a preposição. Então, quando o verbo exige uma preposição, professor, o que é uma preposição? Outra coisa que vocês precisam dominar para fazer a prova da etapa 2. As preposições essenciais, certo? Então, nós temos que decorar, tem musiquinha, inclusive, né? A, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sob, sobre, trás. Anota nessa ordem as preposições essenciais, porque vocês não vão conseguir avançar em vários conteúdos concernentes à sintaxe sem saber das preposições. Para saber se o verbo é transitivo ou indireto, você precisa saber quais são as preposições. Para saber se aquilo ali é um complemento nominal, você precisa saber, porque todo complemento nominal ele é precedido por preposição. Entre outros conteúdos que exigem aí, né, as preposições. Nesse caso, gente, o verbo ele vai diretamente para o seu complemento, certo? Para o objeto. Tinha o quê? O bicho. Ou não é preposição, ou é artigo. Então, nesse caso, nós temos um verbo transitivo direto. E aí eu já posso eliminar a alternativa é, certo? Ficando apenas entre a alternativa C e a alternativa D. O último verbo vai indicar qual é a nossa resposta. Nesse caso, nós temos o verbo disse, certo? Ele me disse. O verbo ele me disse é transitivo direto ou indireto? Vamos lá a perguntinha. Se eu chegar até você e perguntar o seguinte, ele me disse, está completo? Não, professora, não está completo. Então, não pode ser um verbo intransitivo. Ele é transitivo. Se a perguntinha for o que ou quem, eu já sei que é direto. Disse o quê? Pronto. Eu já tenho a minha resposta. Disse isso, que era própria. Então, gente, aqui no caso é um verbo transitivo direto também, porque não exige preposição. Então, elimino aqui, ó, a alternativa D e já sei que a minha resposta é a alternativa C. Então, temos aqui uma probabilidade de questões que a gente pode adaptar também, né, aos outros termos da oração, bem como as classes de palavras, tá? Eles podem grifar e perguntar qual a classe de palavras. Então, vamos só aqui confirmar se realmente a nossa resposta é a C. Perfeito, confirmado. Vamos à próxima e última questão, questão número 3. Então, aqui eu coloquei para vocês uma questão referente aos períodos literários. A Universidade Federal de Roraima, para a etapa 2, cobra os seguintes períodos: romantismo, realismo, naturalismo e parnasianismo. São 4 períodos literários. Eles podem cobrar qualquer um desses períodos. Qual é o mais cobrado? Romantismo ganha em disparada. Eles adoram colocar questões sobre o romantismo. Realismo, às vezes, também, tá? O parnasianismo é um período, né, menos cobrado até então. Porém, não podemos deixar nenhum período de lado. Não tem como vocês estudarem apenas um. Nós não sabemos qual eles vão cobrar. Mas temos umas dicas aí para vocês. É a seguinte: são 4 períodos literários. O que vocês precisam saber sobre esses períodos? Contexto histórico, ou seja, datas, principais acontecimentos,
certo? Por exemplo, romantismo, a gente já pensa logo na independência do Brasil, 1822. Realismo, aí a gente já pensa na Revolução Industrial, na Segunda Revolução Industrial, certo? E o parnasianismo também dentro desse mesmo contexto aí do realismo e naturalismo também. Então, vocês precisam saber o contexto histórico, as principais características de cada período. Então, romantismo, subjetividade, emotividade exagerada, né, sentimentalismo, melancolia, tristezas, são características ali do romantismo. Realismo, objetividade, ou seja, oposto ao romantismo. O realismo trabalha com a realidade, então tem muita descrição, né, crítica social, também é uma característica muito forte aí. E o naturalismo também, objetividade, crítica social, mais o darwinismo, o evolucionismo, né? Parnasianismo, nós temos aí somente poesia. É um período estritamente poético. E nós temos a objetividade como característica também. Então, realismo, naturalismo e parnasianismo são 3 períodos objetivos. Porém, qual que é a diferença do parnasianismo para o realismo e naturalismo? Ele não tem crítica social. Ele apenas descreve objetos, ciclos da natureza, certo? Além, gente, das principais características, vocês também precisam saber de cada período literário os principais escritores. Então, romantismo, primeira, segunda, terceira geração. Primeira geração, José de Alencar, Gonçalves Dias. Segunda geração, nós temos o Álvares de Azevedo, Fagundes Varela. Terceira fase do romantismo. Então, nós temos ali, né, José de Alencar com os romances urbanos, Castro Alves, o poeta dos escravos. Temos ali o Joaquim Manuel de Macedo, temos também o Visconde de Toné. Então, vários escritores de romances urbanos. Vocês precisam assimilar os principais escritores de cada fase, né, além do contexto histórico, e as principais características. Então, realismo, Machado de Assis. Machado de Assis. Naturalismo, aí nós temos o Aloísio de Azevedo, né, o Cortiço. E o parnasianismo, nós temos a tríade parnasiana, Olavo Bilac, Raimundo Correia e Alberto de Oliveira. Então, gente, essas são as características principais que vocês precisam, né, assimilar, lembrar na hora de responder uma questão. Por quê? Porque a primeira coisa que vocês precisam ficar atentos é: qual é o autor do texto? Olavo Bilac. Qual é o período do Olavo Bilac? Parnasianismo. Porque daí você já consegue, responder a questão apenas pelo nome do autor. Sabia? Ele só pertence a esse período. Então só pode ser o parnasianismo. Primeira dica para fazer várias provas é assimilar o nome dos principais escritores de cada período. É batata, vocês vão ganhar algumas questões apenas conhecendo esses principais escritores. O Olavo Bilac é conhecido como príncipe dos poetas parnasianos. E aí depois a gente tem um texto, né? Aqui a gente tem um poema, a gente nem precisa ler, às vezes nem precisa ler, vamos ler só o segundo texto para verificar se nós vamos conseguir responder a questão. Então a pergunta é: tanto o soneto quanto o texto de Magalhães Cereja são referentes ao mesmo contexto literário. Marque a alternativa que preencha corretamente as lacunas do texto 2. Então, vamos lá. Diferentemente do realismo e do naturalismo, que se voltavam para o exame e para a crítica da realidade, então vejam só, no naturalismo e no realismo nós temos crítica social. No parnasianismo, não. O parnasianismo representou na poesia um retorno ao clássico, porque, gente, nós temos aí a mitologia grega. Temos também o soneto, que é uma influência clássica, certo? Então, olha só, templo grego, tá vendo? Esse retorno ao clássico. Depois, com todos os seus integrantes, o princípio do belo na arte, a busca do equilíbrio entre a razão e a emoção, não há um exagero, e da perfeição formal, ou seja, os versos todos metrificados, a arte pela própria arte, né?
todos metrificados, todos rimados, com palavreado rebuscado, erudito. Os parnasianos acreditavam que o sentido maior da arte reside nela mesma, em sua perfeição e não na sua relação com o mundo exterior. Então, pessoal, essas são as dicas referentes a essa questão e o período concernente às lacunas do texto realmente é o nosso parnasianismo. Então, aí algumas dicas para que vocês possam, inclusive, adaptar, né, essa estrutura de questão aos outros períodos literários. Então, mais ou menos como a Universidade Federal gosta de cobrar. E assim, vamos só confirmar aqui a nossa resposta e nós finalizamos então a correção das nossas questões referentes à segunda etapa do vestibular da Universidade Federal.